É com muita alegria que eu quero cumprimentar a todos os meus amados e queridos irmãos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dar nossos bem-vindos a todos os nossos amados e queridos irmãos, servos e servas do Senhor nosso Deus, nossos alunos da Escola Bíblica Dominical com os professores e a todos também os nossos internautas. Que Deus vos abençoe grandemente. Estamos mais uma vez para uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no terceiro trimestre, falando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração, meus queridos. Nós já estamos hoje na lição de número 5, Essa lição de hoje, nós concluiremos o livro de Ruth. Na lição de número 6, na próxima lição, já iniciaremos com o livro de Esther, a judia. Nós ainda estamos falando sobre Ruth, a moabita. E hoje o assunto da lição é o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Louvado seja Deus. Antes, porém, quero mandar o nosso abraço costumeiro para todos os nossos amados e queridos irmãos que estão no nosso Brasil, e fora dele também. Pastor Valdemir em Suriname, pastor João Arão lá em Moçambique, na cidade de Dondo, distrito de Dondo, na província de Beira, lá em Moçambique. Que Deus abençoe meus irmãos grandemente, eles que estão saindo de um local para o outro, já estão na construção. Que Deus possa abençoar meus amados grandemente. E quero mandar o nosso abraço para todos os nossos irmãos aqui no Brasil. Deus abençoe o nosso povo, o povo de Deus aí na cidade de Curitiba. Deus possa abençoar a todos os amados. Também quero mandar nosso abraço carinhoso para todos os nossos irmãos do Amazonas, abraçando lá o pastor Januário, o pastor Carlos André no Rio Preto da Eva, o pastor Eliakim Fé e Januário em Manaus. Enfim, queremos abraçar os nossos companheiros aqui do Pará, especialmente o pastor Zaqueu Bruce, na cidade de Terra Santa, onde agora, no próximo mês de agosto, nós estaremos já, se Deus assim nos permitir, com a nossa grande convenção. Está tendo todos os preparativos e uma expectativa muito grande para que a graça, o amor e a misericórdia de Deus possa nos envolver nessa convenção de uma forma muito especial. Também quero mandar o meu abraço para o nosso pastor presidente, pastor Elson Monteiro Pereira, missionário Nazaré. Que Deus abençoe nossos pastores grandemente, continuem fazendo a obra de Deus e nos ensinando a adorar, servir a Deus e glorificar o nome do Senhor. Quero mandar meu abraço para a minha querida esposa, a missionária Vivian, que está em Curitiba, no Paraná, juntamente com os meus filhos Lucas, Rebeca e Samuel. Sempre é uma alegria muito grande ter a nossa família. E também mandar o nosso abraço especial para todos os nossos irmãos aqui em Macapá, no estado do Amapá, os nossos pastores, tanto do Templo Central até os nossos pastores de congregações. Que Deus possa abençoar. Nossas igrejas estarão de portas abertas, esperando pela sua visita, sempre a partir das 8 horas da manhã, nas nossas escolas bíblicas dominicais. Que Deus abençoe ao meu querido e amado irmão grandemente. Mandar um abraço para os nossos irmãos em Barcarena, que estão aí sempre assistindo a videoaula, acompanhando as aulas que são ministradas. Que Deus possa abençoar meus irmãos em Barcarena, e meus irmãos possam crescer e prosperar grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Lição de número 5, assunto: o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Texto áureo: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth capítulo 13, versículo de número 11. Verdade prática: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Eu vou repetir a verdade prática. Uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a nossa leitura? Ruth capítulo 3, verso 8 até o 10. E Ruth capítulo 4, versículo 11. Capítulo 3, verso 8 diz assim: sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és
o remidor. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens foste, quer pobres, quer rico. Versículo 11 do capítulo 4. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Nossa lição bíblica está dividida em 3 tópicos. Nosso primeiro tópico fala do compromisso de Boaz com Ruth. Nosso segundo tópico vai falar o casamento entre Boaz e Ruth. E concluiremos com o nosso último tópico, terceiro tópico, falando exatamente sobre a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Queridos, nós concluímos a lição anterior falando exatamente da alegria que tomou conta de Noemi, né? Aquela senhora já avançada em idade, que tinha sua nora chamada Ruth, e que quando voltou do campo, favorecida pelo dono do campo chamado Boaz, relatou para sua sogra tudo o que havia acontecido, o que levou a sua sogra a exaltar a Deus e glorificar, vendo a providência de Deus em colocar no caminho dela o parente remidor, uma vez que ela identificou Boaz como sobrinho do seu falecido esposo, Elimeleque. A partir desse momento, nós vamos começar o capítulo de número 3, louvado seja o nome do Senhor, de Ruth, falando exatamente que essa mulher, ao perceber a providência de Deus e a alegria que aquela nora tão querida que ela tinha, chamada Ruth, lhe proporcionava, ela olhou para ela e no versículo 1, ela disse essa expressão: e disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu te buscar descanso para que fiques bem. Em outras palavras, ela está dizendo: minha filha, eu não vou sossegar enquanto eu não ver você beneficiada, você abençoada. Eu não vou sossegar. Noemi revela aqui os pensamentos, os desejos que ela tem a favor da sua nora, alinhando-se ao pensamento do Senhor nosso Deus. Em Jeremias 29:11 está escrito que Deus bem sabe os pensamentos que pensa a respeito de cada um de nós, que são pensamentos de paz e não de mal, são pensamentos de bem e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Noemi disse para sua nora Ruth: não descansarei, minha filha, enquanto não te ver abençoada. A partir desse momento que ela quis o bem, foi benigna, até porque foi a semeadura de Ruth. Ruth foi benigna para com ela, e Ruth está colhendo esse benefício agora. Então nós percebemos então que ela passou a observar, né, os passos de Boaz. E como ela percebeu, aleluia, que a cega já tinha acabado, e que agora era o momento em que Boaz, o dono do campo, né, de trigo e de cevada, iria agora, né, tratar dessa cevada já colhida. Louvado seja Deus. Ela disse: minha filha, é hoje que ele vai estar lá, tratando de tudo que ele colheu. Então você vá, vou lhe orientar, você vá, veste a roupa mais bonita que você tem, né, te perfuma, fica linda, maravilhosa, minha filha, e vá para a eira, aonde ele vai estar lá tratando do trigo e da cevada. Louvado seja Deus. Quando você chegar lá, não te identifica, né? Vai com calma. Quando você perceber onde ele vai se deitar, você vai, não deixa ninguém te perceber que você não te identifica, vai, deita-se aos pés dele e fica lá deitadinho e descobre os seus pés. Vai chegar uma hora que ele vai acordar com frio. E quando ele acordar e perguntar quem tu és, aí sim tu vai te identificar para ele. Diz que tu és a Ruth, a Moabita, né, a nora de Noemi, e fala para ele que é para ele lançar sua capa, sua aba sobre ti.
e diga para ele que ele é o teu resgatador. De posse dessas informações de Noemi, porque ela estava tratando dos costumes de Israel, a Ruth, ela vai para a eira, onde Boaz está trabalhando, onde Boaz está tratando o seu trigo e o seu cereal. Mais uma informação, ela deixa claro para nós aqui, no versículo de número 5, ela diz assim, e ela lhe disse, Ruth dizendo para Noemi, tudo quanto me disseres, farei. Versículo 6, diz assim, então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa bonita. O compromisso de Boaz com Ruth começou com Ruth sendo uma jovem que ficou no lugar da bênção. O lugar da bênção nada mais é do que o lugar da obediência. Bênçãos é para a obediência. O lugar da bênção não é aqui, não é ali, não é lá, não é acolá. O lugar da bênção é onde você está, desde que você obedeça. Se você for uma pessoa obediente, uma serva obediente, um servo obediente, aonde você pisar a planta dos teus pés, ali será abençoado. E Deus te abençoará. Se não, vejamos, vamos para Deuteronômio, capítulo de número 28. A Bíblia diz no versículo de número 2, um texto muito conhecido de todos nós, diz assim a palavra de Deus, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Eu já te informei que Noemi estava alinhada com o pensamento de Deus de querer o bem, de querer paz, de querer o benefício, aleluia, dos homens. Noemi estava com esse pensamento divino. Então, quando Ruth obedece Noemi, ela está obedecendo ao Senhor. E como ela está ouvindo a voz de Deus, ela não precisa correr desesperadamente atrás de bênção, irmão. A gente não precisa ficar desesperado atrás de bênção. Aleluia. Já dizia um certo pregador, se a bênção quiser ser abençoada, que corra atrás de mim. Por quê? Porque em mim está a bênção chamada obediência. A bênção maior é a obediência, amado. Então, se nós ouvirmos atentamente a voz do Senhor nosso Deus, as bênçãos virão e nos alcançarão. Louvado seja o Senhor Jesus. O que é que está acontecendo aqui com esta senhora? Está acontecendo com esta jovem, louvado seja Deus, desculpa, com esta jovem chamada Ruth, é que ela ficou no lugar da bênção. E ficar no lugar da bênção é obedecer. Como ela obedeceu, vou fazer tudo, minha sogra, que a senhora está me falando, tudo que a senhora está me ordenando, desse jeito eu vou fazer. E ela chegou na eira, não se identificou, fez como a sogra mandou, esperou o momento certo para Boaz ir e se alojar perto ali de um cereal, e a Bíblia vai dizer, vai informar para nós, que ela vai chegar junto deste homem e vai se deitar quietinha, sem que ele percebesse ou qualquer outro percebesse. Então ela se deita ali e fica quieta. Lá pela meia-noite, querido, o homem vê que está com frio, os pés estão descalços, e ele se mexe ali e percebe que tem uma mulher na beira, aos seus pés. Ele leva um susto, porque ele deitou, não tinha ninguém. Ele leva um susto, disse, quem tu és? E ela disse, eu sou a Ruth, eu sou a Moabita. Coloca a tua aba, coloca a tua capa sobre mim, porque tu és o meu resgatador. Orientada pela sua sogra. Eita Deus, é muito glorioso quando a gente entra pelo caminho da obediência. As bênçãos de Deus não tem como não vir atrás da gente. É muito maravilhoso. Ela fez exatamente o que essa sogra falou. E quando ela falou isso para Boaz, louvado seja Deus, o homem entendeu o recado. Irmão, quando a gente está na direção de Deus, a gente discerne bem tudo. O homem espiritual discerne bem mesmo. O homem carnal não discerne nada, o natural piorou, né? Mas o homem espiritual discerne bem tudo. E ele entendeu que aquilo ali era a mão de Deus agindo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos informar, no versículo de número 10, do capítulo 3, vai dizer o seguinte, e ele disse, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobres, quer ricos.
Boaz exaltou a virtude de Ruth, quando disse para ela: você é uma mulher jovem, bonita, você poderia ir para alguma aventura, algum outro jovem, rico ou pobre, né? Você poderia ter escolhido um jovem bonito que tem aí, mas você resolveu atender a voz da sua sogra. O que você está fazendo agora está sendo maior e melhor do que você fez no começo. Você está abrindo mão para viver exatamente aquilo e acreditar naquilo que a tua sogra está falando. E ele olhou para ela e disse mais: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste, te farei. Ele já está dizendo: eu vou ser o teu resgatador, né? Eu vou te redimir, eu vou te redimir. E disse para ela: pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. Ei, minha irmãzinha querida, mulher virtuosa, muito excede aos rubins. Mulher virtuosa, ela é valiosa, ela é valorosa. Mulher virtuosa, aleluia, tem valor, tem valor. Glórias a Deus. Minha amada, se valorize. Às vezes as nossas irmãs da igreja estão atrás de cada jovem que não tem Deus na vida, que não tem o Espírito de Deus na vida. Minha jovem amada, minha irmãzinha querida que ainda não casou, te valoriza, minha irmã, te valoriza. Você não está à venda, te valoriza, obedece, anda no caminho da obediência, porque Deus tem o melhor para te entregar. E nós vemos aqui ele dizendo para ela: você é virtuosa, você é muito virtuosa. Em outras palavras, você é uma mulher que tem muito valor. E eu vou fazer exatamente o que você está me pedindo. Eu vou fazer. Só que só tem um problema. Dizia ele para Ruth: tem alguém que é mais próximo do que eu. Mas se ele abrir mão do direito, eu estou pronto aqui para cumprir a minha promessa para ti. Se esse parente, que é mais próximo do que eu, de Elimeleque, resgatará vocês. Se ele, porém, abrir mão, eu resgatarei, te dou a minha palavra. E a Bíblia diz que ele deitou e ela também deitou para dormir. E aqui nós estamos diante de uma bênção muito grande, né? Muito grande. Por quê? Porque a pressa, a agonia em querer se envolver, em querer receber ou casar, a pressa em querer se relacionar, ela estraga a bênção de Deus. Os que se apressam pecam, diz o livro de Provérbios. Meus amados, não se apresse. Quem crer, diz o profeta Isaías, não se apresse. A pressa atrapalha os nossos objetivos e atrapalha, estova as bênçãos de Deus. Não se apresse. Se Ruth fosse uma mulher apressada, agoniada, e Boaz também fosse assim, naquela mesma noite que eles estavam ali dormindo, naquela eira, eles poderiam se relacionar. E aí o negócio ia pegar. Sabe por que ia pegar? Porque o que era para ser bênção ia se tornar uma tribulação. Porque cada um de nós somos um altar de Deus. Deus mora, reside em nós. E quando nós nos unimos debaixo da bênção do casamento, é a confirmação da bênção de Deus na nossa vida. Nós estamos debaixo da bênção. Podemos nos relacionar com o nosso cônjuge e vamos ser abençoados. Mas quando a gente põe a carroça na frente dos bois e atropela esse processo, o que era para ser bênção começa a ser tribulação. É por isso que tem muito casamento que as irmãzinhas casaram, os irmãozinhos casaram, que passam uma luta, não sabe por quê. Não sabe não, você sabe por quê. Você sabe por quê. Primeiro veio a fornicação, para depois vir a santificação do casamento, e aí não funciona, aí não dá certo. Quando é de Deus aquela união, vai. Debaixo de tribulação, mas vai. Mas quando não é, além de passar a tribulação, vai haver o rompimento.
Por quê? Por causa da pressa, por causa da agonia. E nós precisamos entender isso aqui. Nós temos que ficar no lugar da bênção. Nós temos que crer no Senhor, e quem crê não se afoba, não se agonia. Para que pressa? Né? Deus, o tempo de Deus, meus amados e amadas irmãs, é melhor. O tempo de Deus é melhor. Há tempo para tudo. O tempo de Deus na nossa vida é melhor. Grave isso no teu coração. O tempo de Deus é melhor. Ela não se apressou aqui. Ela respeitou o processo todinho. Se encontrou com Boaz, né? E aqui nós podemos observar que eles vão revelar para nós um caráter santo. Sim. Ele acordou à meia-noite, meu irmão. Tinha o resto da noite todinha para passar. E ele dobrou para o ladinho dele, dormiu e disse para ela: fica aí aos meus pés, dorme também. Que de manhã eu resolvo esse negócio. Não precisa a gente se agoniar. De manhã eu resolvo isso. E ela também dormiu. Aleluia. Quando chegou antes do sol nascer, antes do clarear, ela foi embora, porque era a ordem de Noemi para ela não ser vista. Voltou para casa e disse: Noemi, ele mandou o sol dormir e disse que tem um parente mais próximo do que eu. Que se esse parente não me redimir, ele vai me redimir. E ela disse: calma, minha filha, calma. Calma, não te preocupas. Este homem, ele falou isso para ti? Falou. Ele não vai sossegar hoje, enquanto ele não resolver esse negócio. Pode ficar tranquila, fica sossegada. A gente tem que aprender a sossegar, a esperar no Senhor. A gente tem que aprender a depender de Deus para Deus agir por nós. A pressa só atrapalha as nossas bênçãos. A pressa só nos leva a perder as nossas vitórias. E eu quero falar para você, meu amado, minha amada, não tenha pressa. O tempo de Deus é melhor. Deixa Deus cuidar do processo. Deixa o Senhor trabalhar. Deixa o Senhor fazer a obra. Aleluia. Tudo o que aconteceu com Ruth foi orientada por Noemi. Por quê? Porque Noemi era uma mulher espiritual, uma senhora idosa, experiente, e que orientou aquela jovem a seguir os passos da vontade de Deus. Também deparamos com um homem espiritual, que não abusou de forma nenhuma. Aleluia. Vemos aqui isto. E vemos também uma coisa importante, que Noemi vai dizer para aquela jovem: te veste, minha filha, toma um banho, joga um perfume, fica cheirosa. Você não quer bênção? Então tem que se preparar para a bênção, né? Tem que se preparar. Porque tem irmãs que, irmãos, em nome da santidade, fica cheirando a cebola na cozinha, né, minha irmãzinha? Cabelo todo fuacento, cheio de cebola. Não, minha amiga, pare com isso. Te ajeita, né? E os varões aí, né? Tudo aquele cheiro debaixo das axilas, né? Não escova os dentinhos, né? Se prepara. Você não quer bem, você não quer casar? Você não, a Bíblia diz que não é bom que o homem viva só. Nunca foi bom. O próprio Deus declara isso em Gênesis. Não é bom que o homem viva só. Falhei uma disjuntora para que ele assista. Agora você tem que se preparar, meu santo. Pelo amor de Deus. Tem gente que, em nome de uma santidade exacerbada, né? Misericórdia, não vai arrumar ninguém desse jeito. Não, se prepara. Santidade é uma coisa, limpeza pessoal é outra. Uma coisa tem nada a ver com a outra, uma coisa não atropela a outra. Não, né? Isso o comentarista destaca. Eu achei interessante eu comentar isso aqui, porque é preciso, né? Tem muitos que não se arrumam, não se ajeitam, né? Penteia esse cabelo, minha filha, te ajeita, minha santa, viu, meu amado, eu, homem de Deus, jovem abençoado, te apuma, te ajeita, né? Glórias a Deus. Todo velho torto, todo velho empenado, não, meu amigo, te direita. Glória a Deus. As mulheres de Deus querem homens de oração, homens que orem, homens que busquem a Deus, homens que tenham o brilho do Espírito Santo no rosto, mas homens também que tenham cheiro, bom cheiro, né? Veste uma roupa limpinha, né? Te ajeita. A mesma coisa a mulher. Para de estar fedendo a alho, minha filha. Te arruma. Fica bonita, maravilhosa. Veste a melhor roupa que você tem. Te arruma, porque Deus, ele está no negócio. Mas o que é para nós fazer, ele não faz não. Tá?
Deus ele foi caminhando ali direitinho, foi trabalhando o processo todo, mas o que era para Ruth fazer, ela tinha que fazer. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, respeitar o processo é muito bom. E eu falo isso para meus irmãos, para que os meus irmãos tenham essa consciência, que quando você não respeita o processo, não espera o casamento, é afobado, já vai logo para a cama, já fornica, você depois vai passar muita tribulação. Vai. O próprio apóstolo Paulo fala isso. Vai passar tribulação. Então a gente tem que prestar atenção. Entre pela porta, não pule pela janela. Quem tem costume de pular por janela é ladrão e salteador. Vai pela porta. Louvado seja Deus. Muitas jovens estão padecendo hoje nos seus casamentos, porque eles nunca falaram para ninguém não. Está escondidinho debaixo de 7 chaves. Pularam janela. Toda vez que uma relação começa em pecado, você vai passar muita tribulação. Sem falar de egoísmo, de avareza, quando não é de um, é do outro, quando não é dos dois. Ambição, casa por ambição. Pode se preparar, se você casa por egoísmo, casa por ambição, casa por avareza, você se prepare. O seu casamento, mesmo que seja um homem que deixa para você, você vai passar um perrengue. E é anos que vai passar. Que você não queira nem imaginar. Então, meu jovem, você que está me ouvindo aqui nesse canal, não te apressa. Espera no Senhor. Calma. Vai dar tudo certo. Deus está na frente, vai dar tudo certo. Espera. Para que essa agonia? Né? Espera no Senhor. Glórias a Deus, e Deus vai te abençoar de uma forma poderosa. Respeite o processo, respeite a moça respeite o rapaz. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Não revele um caráter impuro. Não revele um caráter imundo. Seja santo. Seja santa, minha irmã. Espera no Senhor. Porque Deus já está agindo, Deus já está fazendo a obra. Glórias a Deus. E Noemi me orientou direitinho. Venha embora. Antes do amanhecer já vem embora. Venha para casa. E pode esperar que ele vai trabalhar. Aí a Bíblia, aí a revista vai nos informar, o comentarista vai nos dizer o casamento entre Boaz e Ruth. Como ele esperou, como ela esperou, Deus agora vai trabalhar. Vai trabalhar. Né? Como eles confiaram no Senhor e se santificaram, Deus agora vai pelejar por esse casamento. Deus agora vai abençoar esse casamento. Deus vai tomar a frente desse casamento. Meu irmão. Você coloca a carroça na frente dos bois e depois tu quer que Deus tome a frente? Não, Deus não vai tomar a frente não. Você vai passar luta. Entendeu? Mas quando você espera no Senhor, Ele vai na tua frente. Ele vai abrindo o caminho, a porta para a bênção, para a vitória. Louvado seja Deus. Aleluia. Maravilhoso quando nós obedecemos à vontade de Deus. E aí nós vemos então que Deus vai tocar no coração de Boaz e ele vai levantar pela manhã. E ele vai direto para a porta da cidade. A porta da cidade das cidades antigas, eram lugares onde, geralmente, o juiz exercia juízo. Eram lugares de julgamento. Os juízes julgavam-se às portas. Também era considerado, na antiguidade, porta da cidade como local de entrada e saída. Geralmente, uma cidade era toda murada, só tinha aquela porta ali. E ali era o lugar onde todo mundo tinha que entrar, todo mundo tinha que sair. Então, havia uma aglomeração naquela porta. Era como se fosse um centro comercial. Né? E foi exatamente se valendo disso que Boaz foi para lá, para aguardar esse parente mais próximo de Elimeleque. E aí não deu outra. Ele entrou na cidade. Quando ele entra na cidade, o Boaz chama ele e diz assim: fulano, vem aqui, senta aqui comigo, vamos resolver uma situação da nossa parentela. Tem uma questão aí de Noemi, que foi mulher do falecido Elimeleque, nosso tio, nosso parente próximo. E você é mais próximo do que eu, e tem um campo ainda que ainda precisa ser vendido, então está à disposição e o direito é teu para você comprar esse campo. E ele prontamente: não, claro, sim, eu não vou comprar, vou redimir nossa parente, sim, compro na hora. Só que Boaz disse para ele: tem um porém. Se comprares o campo, você vai ter também que suscitar remanescente para a descendência de Elimeleque, porque apesar de Noemi já estar em vassalidade, mas ela tem uma nora,
que foi mulher de Malom, filho de Elimeleque. E precisa suscitar descendência para Malom, para que o nome deles não se apague em Israel. Aí ele disse, agora deu ruim. Não dá para mim. Não dá para mim. Ele alegou que não tinha posse, ele alegou que estava sem condições. Primeiro ele disse que podia comprar. Aí depois agora ele vai alegar a coisa. A verdade é que esse homem já estava casado. Ele não tinha como mais ter uma outra esposa, porque ia misturar as herdades, ia dar uma confusão. E então ele disse, não, eu abro mão, você é o parente próximo depois de mim, se você quiser comprar, se você quiser resgatar, né? Então fica com você. Aí Boaz com um sorriso já por aqui, né? Claro, doido para casar com Ruth, já tinha prometido ela que se ele abrisse mão, ele tomaria o direito para ele. Ele disse, então vamos fazer o seguinte, vamos cumprir a lei. Chamou 10 testemunhas, diante de 10 testemunhas, e disse, olha, ele está abrindo mão. A lei do levirato diz que quando um parente próximo não quer suscitar filho para o falecido, ele tem que descalçar os pés, tirou o sapato, selou o compromisso, negócio fechado. Boaz comprou a herdade, que era de Elimeleque, e também adquiriu o direito de casar com Ruth. E os testemunhas, meus amados, foram unânimes. Todos eles foram unânimes em falar para todos que estavam naquele centro comercial, que eles davam um bom testemunho da Ruth, né? O versículo, nós vamos observar aqui, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, capítulo 4, né? E o versículo 11 fala assim, e todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunho. Disseram mais eles, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como Raquel e como Léia, que ambas edificaram a casa de Israel, e haja-te valorosamente em Efrata, aleluia, e faz-te nome afamado em Belém. Então nós vemos aqui que os anciãos tinham conhecimento dessa jovem, do comportamento que ela tinha, de como ela era uma jovem abençoada, e eles então abençoaram a Boaz, dizendo para ele que ele fosse muito próspero e que essa moça que estava entrando na linhagem de Israel, ela viesse ser como Léia, esposa de Jacó, e como Raquel, né? As duas esposas de Jacó, filha de Labão, que suscitaram as 12 tribos de Israel, né? Os 12 patriarcas. Então, o desejo dos anciãos, das testemunhas, é que esse casamento fosse abençoado. Aleluia. Tivessem filhos, né? Que fosse uma bênção, uma bênção, a família fosse estruturada, a família fosse consolidada. Irmãos, os anciãos abençoaram o casamento deste homem, mas foi uma alegria tremenda. Louvado seja o Senhor Jesus para todo sempre. Por quê? Porque este homem não sossegou enquanto não resolveu. E aqui nós aprendemos um outro ponto muito importante. Homem de Deus, você que tem a responsabilidade de ser o cabeça, o líder, aquele que conduz, aquele que governa. Homem de Deus, tome iniciativa de homem responsável. Eu lembro-me que quando o rei Davi estava próximo de partir para a eternidade, ele chamou Salomão e disse, está vendo esse trono que o teu pai reinou muitos anos, que Deus deixou? Agora ele será passado para ti. Você é o meu filho que vai se assentar nesse trono. Salomão, tema o Deus de teu pai. Salomão, seja homem. Não seja um moleque. Não seja um menino. Seja homem. Homem com significado da honra. Homem com significado de liderança.
Homem com significado de responsabilidade. Homem. Homem é tudo isso. Mas além disso, seja amoroso. Ame esse povo. Nós precisamos entender que Boaz foi homem. Não empurrou as coisas para lá, não procrastinou. Jogou para frente. Não. Era para resolver. Ele foi resolver. E como Noemi tinha dito para Ruth lá na casa dela, fica sossegada que esse homem é responsável. Esse homem é o homem da tua vida, minha filha. Fica sossegada que ele vai resolver. E é hoje. Ele vai resolver, é hoje, meu querido. Um verdadeiro homem de Deus tem iniciativa. Um verdadeiro homem de Deus tem atitude. Um verdadeiro homem de Deus não procrastina, não empurra com a barriga, não joga para frente, não enrola. Um verdadeiro homem de Deus toma iniciativa e tem responsabilidade do que está fazendo. Ele deu a palavra para minha filha, se esse parente mais próximo não te querer, fique você tranquila, porque eu te quero. Eu vou remir vocês. Nós vamos se casar, tá? Nós só vamos fazer alguma outra coisa de bênção do casamento, debaixo da bênção do casamento. Ninguém vai se apressar para nada. Fique tranquilo. Deite aí, sossegue, porque de manhã eu resolvo esse negócio. Homem de Deus é assim. Viu? Não é menino. Paulo disse que quando ele era menino fazia coisa de menino. Agora ele era adulto. Acabou com as coisas de menino. Então, aqui nós temos um ensinamento profundo. Responsabilidade, iniciativa, zelo, trabalho, compromisso, comprometimento. Viu? Tudo isso aqui nós vemos nesse texto. E nós vemos aqui que ele então selou o compromisso público. Chamou 10 testemunhas do centro da cidade. Né? Os casamentos geralmente não tem um período em que você tem que pegar lá e mandar para todo canto, né, nos jornais, para todo mundo ficar sabendo, para ver se alguém tem alguma coisa contra ou a favor. Está dando publicidade. Ele foi e disse, eu vou casar com essa mulher. Eu só estou esperando o aval. Alguém é contra aqui? Não, todo mundo disse, não, nós damos testemunho. Nós somos testemunha. Viu? E que a bênção de Deus esteja nesse casamento. E aí, irmãos, selou-se a bênção de Deus no casamento. Por quê? Porque encontrou um homem de Deus que tinha responsabilidade. Encontrou um homem de Deus que tinha comprometimento. Encontrou um homem de Deus que teve atitude e iniciativa. Às vezes o meu jovem quer casar, mas fica olhando para o céu. Meu filho, não é assim que funciona o negócio, tá? Tenha compromisso, seja responsável, tenha atitude de homem de Deus e Deus te abençoará grandemente nessa terra. Nós vemos aqui esse texto nos mostrando que nós precisamos verdadeiramente, para sermos abençoados, tomar uma postura de liderança. Viu? Tome uma postura de liderança e conduza. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos vivendo dias em que os homens escondem-se através da sua fraqueza. Foi a minha fraqueza. Não sei o quê. Pare com isso, irmão. Em nome de Jesus, meu jovem cristão, seja líder, tome iniciativa, seja santo, espere em Deus e tenha responsabilidade e compromisso. E Deus te abençoará. Sim, Deus te abençoará. Mas a mesma coisa acontece com a jovem. Também você tem que ser uma mulher de compromisso, virtuosa, se valorize. Viu, minha jovem? Se dê valor. Porque você não está na feira, não, sendo vendida a preço de banana. Se valorize como uma mulher de Deus. Se valorize. Seja uma serva autêntica, fiel. Viu, minha irmã? Louvado seja Deus. Você que é uma jovem senhora,
já está aí passando dos 30, 35, chegando nos 40, já está nos 40 e pouco, mas tem vontade de casar. A Bíblia diz que é melhor casar do que se abrasar. Espera, mas te ajeita, te valoriza, viu? Olhe no espelho e te valoriza, te dê valor. Você não é produto não que está na prateleira que todo mundo vai passando a mão, vai pegando e vai levando. Não é assim. Se valorize e Deus te abençoará grandemente. Aqui nós vemos que Boaz se torna o parente remidor, ou seja, ele se torna o remidor com a bênção judicial, né? Judicial, com a bênção espiritual, com a bênção matrimonial, com a bênção civil, com a bênção espiritual. O casamento completo, não é negócio de estar se enrolando com união estável, é completo o negócio, viu? Completo, o casamento completo. Depois da bênção do casamento, ele tomou Ruth por sua mulher, e diz a Bíblia, e então eles coabitaram ou relacionaram-se. Louvado seja Deus, e desse relacionamento nasceu o seu filho Obed. O nascimento de Obed foi uma coisa linda, por quê? Porque a linhagem de Elimeleque e Noemi é a linhagem de Davi. Mas, se Deus não agisse, ela iria se perder naquele momento ali. Porque órfão já tinha voltado para casa. Noemi estava avançada em idade e só tinha Ruth. E foi através dela que a bênção de Deus operou. Então nós vemos aqui que nasceu Obed, e quando nasce Obed, se torna ele o neto de Noemi. E você sabe o que é relacionamento de avô com neto, né? É uma coisa linda, tremenda. Eu ainda não sou avô, mas eu só observo. E eu sei que é uma coisa muito bonita, é um apego, é uma paixão, é uma coisa assim tremenda, né? E quando Noemi pega essa criança, as forças dela são renovadas. Imagina a alegria que foi pegar aquela criança e ser a ama da criança, a cuidadora daquela criança. Uma mulher que, alguns anos atrás, estava dizendo assim, não me chame mais de Noemi, me chame de amarga a minha vida. Deus não está mais olhando para mim. Deus não está mais me vendo. Irmãos, e aqui eu quero te falar uma coisa importante. A Bíblia fala que o princípio é melhor o fim do que o princípio das coisas, né? Isso está em Provérbios capítulo de número é Eclesiastes 7:8 de Eclesiastes. E em Jó 8:7, Eclesiastes 7:8, Jó 8:7, também fala que melhor é o princípio das coisas do que o fim. Ou melhor é o fim das coisas do que o princípio das coisas. Então, no livro de Jó está escrito assim, o teu princípio pode até ser pequeno, mas o teu último estado será grande e extremo. Nós vimos aqui uma palavra de Jó mostrando para nós que às vezes nós começamos pouquinho, com dificuldade, mas nós não podemos olhar para aquela dificuldade para dizer que todo o tempo a nossa vida vai ser daquela forma. O Deus que nós servimos trabalha numa progressão. E cada dia, de forma gradual, Ele vai nos elevando. Até que o nosso último estado se torne melhor do que o primeiro. Então, quando Noemi olha para trás e vê que ela vinha lá no caminho amargurada, se sentindo uma Mara, que Mara quer dizer amargura. Não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Ela agora pôde ver que a realidade daquele momento era uma coisa, mas o que Deus tinha reservado para ela era outra, bem diferente. Isso nos ensina que nós não devemos olhar para nossas circunstâncias. Se a sua vida nesse momento não está tão bem, não se prenda a esse momento. Ele é só um momento, vai passar. Porque o que Deus tem para ti, para mim, para nós, são coisas grandes e tremendas para a nossa vida. Mas Ele quer nos encontrar na obediência, na santidade, na pureza e na verdade, temendo o nome dEle. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Então nós vemos aqui que esta mulher chamada Noemi se alegrou, porque ela viu o agir de Deus, ela viu Deus trabalhando, ela viu o mover de Deus. E ela se alegrou.
E as vizinhas vieram e se alegraram com ela, né? Se alegraram. Disse: Noemi, essa mulher, essa tua nora é uma bênção, viu? Ela é melhor para ti do que 7 filhos. Que bênção, Noemi. Que bênção. E aí, Noemi, aquele orgulho, aquela alegria, sabe? Sabe, aquela satisfação. Deixa eu tirar essa palavra orgulho, que ela é muito, né? Satisfação, sabe? Aquele prazer de com o Obed no colo, né? Oh, louvado seja Deus, que bênção, irmão. Então ali era o começo de uma nova fase para Noemi. E os netos encheram o coração dela de vaidade, alegria, prazer, satisfação, renovo. Meu Deus do céu, houve um novo amanhecer na vida de Noemi, irmãos. Houve um novo amanhecer. E não só em Noemi, houve um novo amanhecer na vida de Ruth, que pôde desfrutar de um casamento abençoado por Deus. Tão abençoado que o filho que nasceu tornou-se, né, o bisavô do grande rei Davi. E ela, como um jambuzeiro, Ruth Moabita, como um jambuzeiro, foi enxertada na genealogia do nosso Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque creu, porque confiou, porque obedeceu, porque temeu. Aleluia. E porque colocou-se ou abrigou-se debaixo das asas do Todo-Poderoso. É aí que nós devemos estar, meu amado. A Bíblia diz que nós devemos estar debaixo das potentes mãos de Deus, para que ao seu tempo Ele nos exalte. É aí que nós devemos estar, debaixo das asas do Senhor. Nós vemos aqui que o encontro de Ruth, o casamento de Ruth com Noemi, ou melhor, de Boaz com Ruth, aleluia, de Boaz com Ruth, nós vemos que esse casamento abençoado, que suscitou Obed, esse casamento é a figura ou a tipologia de Jesus como o nosso parente remidor com a igreja, que somos nós. Aqui Ruth representa a igreja e aqui Boaz está representando Cristo. Tipo, né? Uma figura. E nós vemos aqui a remissão. Nós vemos aqui o cuidado de Deus com a família. Nós vemos aqui uma família em crise, mas que Deus estava acompanhando passo a passo para levar eles à vitória. Aleluia. E nós vemos aqui o cuidado que Deus tem para com a família. Eu repito o que eu falei. Deus tem um cuidado com a família. Quando você for constituir a família que Deus estabeleceu na terra e abençoou essa instituição chamada família, não pule a janela. Não faça isso. Não vá por fornicação. Não vá por ambição. Não vá porque eu quero sombra debaixo daquela árvore grande. Cuidado, que quem quer muita sombra debaixo de árvore pode estar correndo o risco de receber paulada na cabeça. Que de repente quebra um galho lá e pum! Entendeu? Cuidado. Cuidado. Porque hoje a visão está essa. Não, eu tenho que me encostar com quem tem sombra, que é para me dar alguma coisa. Não faça uma coisa dessa. Case-se com o homem que Deus escolheu para você. Peça a orientação do Espírito Santo. Peça a direção de Deus nesse casamento, nesse noivado, nessa relação. E Deus vai te abençoar. Mas não avance os sinais. Não avance. Está ficando comum hoje, né? Porque o diabo quer normalizar tudo na igreja. Pecado. Ele quer normalizar o pecado na igreja. Não. Não. Não é assim. Por isso que muitos casais cristãos estão passando por um perrengue, uma prova, porque pularam a janela. Fizeram o que não deviam. O casamento por si só já é uma vigilância constante. Agora imagine você proporcionando o inimigo das nossas almas inferindo sofrimento em você por um pecado ou por uma outra coisa. Cuidado, meus amados. Tenham muita cuidado. Eu gostaria de trazer esse alerta para todos os jovens. A história de Ruth nos ensina a história da redenção, que Jesus nos redimiu, que Jesus nos salvou, pagou o nosso preço, né? Com o seu próprio sangue. Não foi com prata e ouro, mas foi com o seu precioso sangue e nos redimiu da nossa maneira de viver. Mas a história de Ruth também nos ensina a pureza, a santidade, a obediência, o temor, a honra, o respeito, a consideração
Muitas jovens apanham hoje em dia porque elas não querem ouvir. Não querem ouvir mãe, não querem ouvir as mais idosas, as mais experientes. Muitos jovens também quebram a cara, sabe por quê? Porque não querem obedecer, querem fazer do seu jeito, não querem receber orientação e quando as recebem, descartam. É por essa razão. Mas você, jovem abençoado, e minha jovem abençoada, espera no Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará na tua vida. Que Deus te abençoe com esta palavra. Hoje, na quinta lição, a gente terminou o livro de Ruth e vamos começar a partir da próxima lição, que é a sexta, o livro de Esté. Se prepare porque tem coisa muito boa para a gente aprender. Tem coisa maravilhosa que a gente tem que colocar no coração. Louvado seja o nosso Deus, é o Deus que peleja por nós. O nosso Deus é o Deus que nos tira da crise para nos colocar na bonança. O nosso Deus é um Deus que é fiel e que trabalha por aqueles que nele esperam. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima.